sensacional. Faz muito sentido isso. Faz muito sentido isso, porque quando você não tem essa percepção assim mais acurada, eu acho que a maioria não tem, tá? A maioria não percebe isso, assim. Que foi uma fala lá na infância que entrou no coração e que hoje faz a pessoa viver no teto, como você disse, né? Ela até prospera, chega aqui, bate, desce de novo. Prospera, chega aqui, bate, desce de novo. Prospera. É como se fosse até mesmo como se fosse uma espécie de pecado ser maior do que o pai, ser maior do que a mãe, por Sim. exemplo, por conta de uma palavra que eu vi lá na infância. Ô, Vitor, a gente escuta, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, não sei se não é verdade, aqui é uma dúvida até minha, tá? Mas algumas Aham. pessoas falam que o maior bloqueio de prosperidade está relacionado aos nossos pais. O maior bloqueio de prosperidade está relacionado aos pais. Sim. E, especificamente, a figura paterna. Bloqueio de prosperidade, figura paterna. Isso faz sentido para você? Você percebe um padrão dentro dos seus atendimentos relacionados a isso? Ou não, nada a ver? Vinícius, assim, quando a literatura, as pessoas falam sobre isso, é justamente porque o pai costuma ser a figura provedora. É ele que busca o sustento para casa ou uma família mais conservadora e mais antiga, né, nos nossos antepassados, a figura do homem era responsável por isso. Logo, se você vê de pessoas que acreditam que podem produzir, que se veem capazes, que se veem poderosas para fazer, para ir mais, para construir riqueza, elas olharam para um pai que também era um produtor de riqueza. Porém, Vini, lidando com pessoas aqui no dia a dia, eu vejo que, além dessa questão paterna, também existe bastante a questão materna e existe bastante a questão da própria dinâmica familiar entre os pais e a relação que eles tinham com a riqueza. Por exemplo, eu estou atendendo atualmente um paciente que ele relatou para mim bem assim: Vitor, eu até os 7 anos de idade eu não tinha nenhum tipo de luxo. Eu vivi uma vida extremamente simples. Com 7 anos de idade, meu pai apareceu. Eu não sabia, meu pai era um grande nome da nossa cidade. E aí, de repente, o meu pai ali, ao aparecer, começou a prover e me colocou em um grande colégio e começou a me colocar para fazer curso de inglês. E ele começou a se reaproximar da minha mãe. E aí, em determinado momento, Vitor, eu prosperei muito. Consegui me formar numa excelente faculdade, ter um excelente emprego. Só que eu hoje olho para tudo que eu tenho e eu tenho raiva do que eu tenho. Olha o comentário nisso. Tenho raiva do que eu tenho. Porque eu sei que tudo que eu tenho foi graças àquele FDP e tudo que ele proveu. E quando ele apareceu na minha vida estragou. E Vinícius, eu ouço isso e fico assim, rapaz, que coisa. Isso é um bloqueio que ele tinha com o pai. E mesmo tendo riqueza hoje em dia, ele não consegue usufruir nem ir para o próximo nível, ele está bloqueado em termos de merecimento, de construção, de mais riqueza ainda e até de capacidade, porque ele tem esse conflito com o pai. Então, nesse quesito, pegando esse exemplo, sim, faz sentido tudo que você está falando. Agora, por exemplo, um outro caso, a pessoa cresceu com a mãe agora, ela dava tudo, Vinícius, tudo. A mãe pegava, permitia que ele tivesse carro do ano, permitia que ele estudasse no melhor colégio, festinhas, cartão sem limites. E aí, Vinícius, sabe o que aconteceu? Esse rapaz cresceu, tornou-se um homem com a sua própria família. E hoje, este homem, com a sua própria família, ele tem muita dificuldade no casamento, porque a mãe dele entra no casamento para suprir, inclusive para fazer compras. Ele sai para fazer compras não com o cartão dele, ele sai para fazer compras com o cartão da mãe. Então hoje, essa outra figura aqui, não foi um bloqueio com o pai. Na verdade, aqui foi um excesso de proteção, uma super proteção que a mãe acabou entregando para ele, gerou uma criança mimada, e conforme ele cresceu, Vinícius, ele assumiu uma posição que a gente chama de inadequação
consumida, ou seja, incapacidade. Não sou capaz de gerar mais. Para que eu vou gerar mais se já tem aqui o suprimento da minha mãe? Para que eu vou ter aquela energia masculina de ir lá, de prover, de pagar, de cuidar da minha mulher, se a minha mãe vai lá e faz as compras e coloca na minha casa? Se Nossa, minha mãe me dá o cartão e eu vou lá e passo o cartão dela, mesmo quando eu estou junto com a minha esposa vê eu passando o cartão dela. E aí, Vini, esse homem é um homem que ele está bloqueado em termos de prosperidade, mas não porque ele teve um conflito com o pai. Não teve. O relacionamento dele com o pai era excelente. Aqui foi um bloqueio por conta do relacionamento que ele tinha com a mãe. Entende? caracas.